O universo é um lugar cruel e sem compaixão. O segredo para a felicidade não é buscar significado, é apenas manter-se ocupado com coisas inúteis e sem sentido até que a morte chegue, eventualmente. Esse trecho que eu acabei de citar para vocês é do seriado BoJack Horseman, que faz parte do catálogo da Netflix. O seriado ele parte de uma premissa absurda. Ele conta a história de um homem com cabeça de cavalo, ou melhor dizendo, um cavalo no corpo de homem. Afinal, o seriado ele mexe com figuras antropomórficas, vale lembrar que é uma animação. E ele conta a história de um ator, o BoJack Horseman, que havia feito muito sucesso com um seriado nos anos 90. E desde o cancelamento desse seriado, ele nunca fez mais nada da vida dele. Ele é meio que uma ex-estrela de Hollywood. Ele ainda tem alguns fãs, mas de um modo geral já ninguém mais conhece ele. Ele é aquele cara já meio nos 40 anos, que bebe, que fuma e que não tem um sentido próprio na vida dele. Quando eu vi a premissa de BoJack Horseman, ela me pareceu muito curiosa pelo fato de ser totalmente nonsense, contar a história de um ex-ator de seriado de Hollywood, blá blá blá, mora lá em Beverly Hills, tem cabeça de cavalo, ou melhor falando, ele é de fato um cavalo. Isso tudo me atraiu logo de primeira, porque eu gosto muito dessa ideia de humor nonsense. E quando eu comecei a assistir BoJack Horseman, o enredo dele, o absurdo do enredo dele, ele não fica restrito a situações que a gente não poderia ver no cotidiano, como por exemplo um cavalo cuidando de 3 crianças, mas o absurdo da história dele também esbarra nos absurdos das nossas próprias vidas, e é isso que torna a série tão interessante. Ela fala sobre os absurdos da nossa própria existência, as lacunas que existem na nossa própria existência, o fato da gente ficar tentando encontrar significados em situações absurdas, e a série nos mostra quanto essas situações são absurdas e quanto que a gente é ridículo acreditando nelas. A primeira frase que eu falei no vídeo, ela é extremamente niilista. É muito desse niilismo que acaba guiando os personagens de um modo geral em BoJack Horseman. E uma das coisas legais também da série é que todos os personagens eles têm essa multidimensionalidade. Você acaba vendo a aparência deles, mas você acaba vendo os desdobramentos, quão fragmentado que aqueles personagens são. Aliás, fragmentado é uma boa descrição para os personagens do BoJack Horseman. E esses personagens fragmentados, com uma história de vida difícil, frente aos problemas do cotidiano, a gente acaba criando uma conexão, uma inter-relação muito forte com o espectador, porque a nossa vida também é cheia de vazios existenciais. Tem dias que você acorda que você não entende muito bem o que é estar vivo, por que a gente está aqui, qual é esse sentido da vida de um modo geral. E BoJack Horseman, ele bate muito nessa coisa de sentidos da vida, porque quando você fala ali de show business, desses astros, dessas estrelas, a gente pensa que a vida deles é preenchida por aquele glamour, mas quando você vê que a vida deles não é preenchida por aquele glamour, que na verdade a vida de ninguém é preenchida por nada, porque a vida ela tem esse grande buraco que quanto mais você coloca coisas lá dentro, mais esse buraco parece crescer, que vem o grande mote da série, a grande reflexão da série. A primeira temporada fala muito sobre essa coisa de Hollywood e sobre a fama. A segunda temporada ela fala de um modo geral de hipocrisias, né? O quanto a nossa sociedade é repleta de hipocrisias. A terceira ela já vai para um mote ainda mais existencialista. E a quarta temporada que acabou de estrear, ela pega e começa a mostrar um lado cada vez mais humano dos personagens. Os personagens eles acabam ficando cada vez mais sem rumo, sem destino, sem aceitação. E é muito interessante a gente ver como que a produção de arte enfia obras de arte para muitas vezes falar sobre esses personagens, e não só sobre a personalidade deles, mas também sobre o sentido real da obra de arte, porque muitas vezes o artista, a obra de arte, a arte em si, ela é descrita como algo que mantém o ser humano, né? A gente tem a arte para não morrer da verdade, mas isso é verdade? A arte ela tem esse poder? Ou a arte é simplesmente uma justificativa para a gente se manter vivo? Ela é apenas um subterfúgio para a gente tentar dar significado para uma existência que talvez seja vazia? Qual é o real papel da arte na existência humana? Na abertura de BoJack Horseman, no primeiro take, mostra o rosto do cavalo, de repente ele meio que se levanta da cama e atrás da cama dele a gente vê um Andy Warhol. Nos primeiros episódios, quando ele tá trabalhando lá no escritório, a gente vê um David Hockney. São artistas do pop. O pop era um movimento que falava muito sobre o consumismo, falava muito sobre a propaganda, a efemeridade dessa vida de astros e estrelas. O David Hockney ele vai estar ali retratando as pessoas de Beverly Hills. O Andy Warhol vai estar tratando a questão da personalidade, da celebridade de um modo geral, o grande astro, o ídolo, a Marilyn
Monroe, a repetição das formas, a mecanização da reprodução dessas formas, né, e o consumo dessas imagens de um modo geral. O que tem tudo a ver com o BoJack, né? Quando a gente pega lá a frase do Andy Warhol, todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama no futuro, e quando a gente pensa no BoJack, que ele já teve esses momentos de fama dele, que agora ele é um astro esquecido e ele sofre com aquilo ali, né, porque ele queria ainda continuar sendo uma estrela, mas ele já não sabe mais o que é ser uma estrela. A gente pega e encaixa muito nessa ideia, nessa profecia do Andy Warhol, e como as celebridades elas vão aparecendo ali nesse seriado, também se encaixam muito bem nesse contexto da pop art de um modo geral. Ainda na casa do BoJack, a gente consegue ver um quadro do Matisse, a gente vê um Franz Marc logo na entrada dele, né, um cavalo azul. Franz Marc, que era um grande adorador de pintar cavalos, tem várias obras do Franz Marc retratando cavalos, era um artista do expressionismo, então a gente pega ali parte da tristeza, da expressão de sentimento do BoJack ali já logo na entrada. Quando a gente vê ele numa fase mais feliz, ainda lá quando ele estava com o programa dele na televisão, a casa dele é na verdade repleta de Keith Haring. Claro, vai falar sobre uma coisa de data, afinal Keith Haring ficou muito famoso no final dos anos 80, começo dos anos 90, que era a época ali do seriado do BoJack também. Vai caracterizar o tempo, mas também vai caracterizar o humor, talvez a euforia, a felicidade desse personagem. Afinal, Keith Haring tem um trabalho muito mais feliz, muito mais alegre, apesar de muitas vezes ele falar de AIDS, de drogas, ele tem um grafismo pop ali impregnado que acaba expressando uma alegria, uma vontade de viver, que depois na fase mais contemporânea do BoJack a gente não consegue mais encontrar. A gente tem um Franz Marc triste, azul, com o cavalo azul logo na entrada da casa dele, mostrando de quem talvez é aquela casa, mostrando o temperamento de quem mora ali. Tem outra passagem onde que a Diane, ela vai visitar uma celebridade lá de Hollywood e ela tá tentando reconstruir a ideia do relacionamento dela com o Sr. Peanut Butter, e ela acaba encontrando um quadro do Clint, o Beijo, né, que retrata ali aqueles dois amantes naquele enlaço e ela ali naquela confusão querendo retomar o seu relacionamento, e daí de repente ela olha para aquela obra e existe ali um momento onde que ela tipo, caraca, é um Clint, sabe? É um Clint real, e quando você tem a mensagem do quadro e o episódio em si querendo passar uma mensagem, eles dialogam muito bem. Assim como um outro episódio, o BoJack ele tá discutindo qual é o papel real da arte, como a arte deveria chocar a sociedade, como a arte deveria chegar até as pessoas, e um outro diretor lá tá falando sobre o lado comercial da arte, que era besteira tudo aquilo lá, e atrás deles tem uma imagem da Olímpia, que era um quadro que o Manet utilizou para discutir o que é essa arte na sociedade. Não, ele tava retratando ali uma prostituta, ele tava ali querendo passar uma mensagem, ele tava querendo abalar os conceitos morais da sociedade da época dele. Só que para mim, o momento mais forte que essa mensagem é passada através das obras de arte é quando a gente tem o personagem lá da Sarah Lynn, e a Sarah Lynn é um personagem que não teve infância, foi uma garota que aos 3 anos de idade começou a trabalhar no seriado, e depois quando ela ficou mais velha, ela começou a trabalhar como uma estrela pop, ela é totalmente entregue a alcoolismos, a droga, ela não tem uma existência muito bem estruturada, coisa que a gente vê muito no show business, e ela começa a envolver cada vez mais perigosamente com esses assuntos, até que um dia ela tá lá na casa dela, no mesmo take que tá passando ela, aparece um quadro da Ofélia, a Ofélia Afogada, do John Millar, e a história da Ofélia em si, ela é triste, porque é uma jovem que, por causa do seu amor, ela começou a ficar louca, por causa do seu amor não, mas por causa do desprezo do seu amor, ela começou a ficar louca, e de repente essa jovem aparece morta, não se sabe se ela morreu por causa da loucura, ou se ela morreu por causa do suicídio. E este quadro aparece num prenúncio da própria morte da Sarah Lynn. A Sarah Lynn, ela morre de overdose, mas essa overdose, ela veio como um afogamento devido a essa loucura dessa garota, ou essa overdose veio por causa de um suicídio, veio por causa da própria vontade dessa garota de acabar, de dar fim a essa existência que para ela tinha se tornado totalmente vazia. E aí a série vai trazer uma série de referências sobre obras de arte, vai fazer versões de obras de arte e espalhar elas por todo o cenário, às vezes com forma de uma piada, às vezes com forma de uma reflexão, como por exemplo, o Sr. Peanut Butter vai aparecer leiloando, né, o tubarão do Damon Hirst. A gente vai ter uma passagem onde vai ter um Mark Rothko. Temos outros artistas que vão aparecer também, como Picasso, George Bellows, Diogo Rivera, o Shepard Fair, o Tommy Kincaid, e até mesmo o Monet vai aparecer em algumas passagens do seriado. Ou seja, a história de BoJack ela vai sendo levada a essas séries de referências, né, a esses artistas, a esses nomes da arte, porque a série BoJack ela fala muito sobre essa questão do nome, sobre a questão da arte, sobre esse nome que é valorizado, sobre esse BoJack que se acha ainda uma grande estrela, que tem um nome a prezar, esses artistas que são vendidos pra gente como estrelas, que tem uma presença imponente nos nossos livros de arte. O que é essa estrela? O que é essa fama? Se você não assistiu BoJack Horseman, por favor,
vá assistir, fica a recomendação. Afinal, a gente tem que ocupar essa nossa existência vazia com alguma coisa. Então vamos lá assistir um pouquinho de TV. Grande abraço e até a próxima.